Às vezes, a amizade está mascarada por sombras de desejos ocultos e traições silenciosas. No caso da protagonista do relato a seguir, esses desejos se transformaram em uma tempestade que desmoronou sua vida e o casamento feliz em que estava. Escute até o fim e me diga se ela agiu certo ou não ao fazer justiça com as próprias mãos. Bem, me chamo Viviane e tudo começou há 8 anos. Meu marido e eu levávamos uma vida que muitos invejariam. Vivíamos em uma casa linda que construímos com muito esforço. Nós 2 trabalhávamos e não tínhamos filhos, então nosso foco era ter um bom lar e passar tempo juntos. Nos considerávamos por nós mesmos e por nossos amigos um casal feliz. Éramos muito sociáveis. Sempre saíamos nos fins de semana com outros casais, amigos do trabalho e vizinhos com interesses semelhantes. Mas, de todos os casais de amigos que tínhamos, havia um em especial, Laura e Carlos. A confiança entre nós era tanta que os considerávamos parte da nossa família. Compartilhávamos fins de semana e até mesmo férias. Nos conhecemos na universidade e nossa amizade floresceu junto com nossas vidas profissionais e pessoais. Realmente nos sentíamos afortunados por, depois de tantos anos, ainda sermos amigos. Tudo começou a mudar de maneira sutil, quase imperceptível. Carlos e eu sempre tivemos uma boa relação de amizade. No entanto, comecei a notar que, do nada, ele tinha pequenos gestos que me faziam sentir desconfortável. Seus olhares duravam um pouco mais do que o habitual e suas mãos roçavam as minhas com muita frequência. Seus comentários se tornavam cada vez mais pessoais e menos apropriados. Às vezes, ele os fazia na frente do meu marido de maneira jocosa e outras vezes quando estávamos a sós. No começo, pensei que eram apenas ideias minhas, fruto da minha imaginação. Mas com o tempo, o desconforto se tornou constante. Comecei a evitar ficar sozinha com ele. Procurava desculpas para não permanecer na mesma sala e meu riso, antes natural e espontâneo, se tornou forçado quando ele estava por perto. Uma noite, após um jantar em nossa casa, Carlos se ofereceu para me ajudar a recolher a mesa, enquanto sua esposa e meu marido conversavam sobre política na sala. Foi então que tudo se revelou como realmente era, sem máscaras. Enquanto lavava os pratos, senti sua presença perto demais. Me virei e lá estava ele, com um olhar que não deixava dúvidas. "Sofia, preciso falar com você", disse ele com um tom de voz que nunca tinha usado antes. Meu coração nervoso começou a bater mais rápido, mas mantive minha postura e perguntei o que ele queria. "Isso não pode continuar assim. Não posso mais esconder o que sinto", continuou Carlos, enquanto se aproximava mais de mim. Perguntei do que ele estava falando, e então, ali, a poucos passos de nossos respectivos marido e esposa, ele me disse que estava apaixonado por mim, que não podia evitar, que vinha lutando há muito tempo para apagar seus sentimentos, mas não havia conseguido e que tinha muitos problemas com Laura. Estavam em uma situação delicada. De fato, eu sabia que eles discutiam porque ela me havia contado, mas não sabia que os problemas eram tão graves a ponto de quase se divorciarem. Fiquei em silêncio, paralisada por suas palavras. Disse educadamente que não podíamos ter nada, pois éramos amigos desde antes de nos casarmos, estudamos 2 anos juntos na universidade e que, se ele tivesse sentimentos por mim, deveria ter me dito muito antes. Carlos, sincero, me disse que desde que me conheceu, sentiu uma atração por mim, que por isso começamos a ser amigos, e que quando se animou a me dizer suas intenções, eu conheci Murilo, e ele não quis se interpor entre nós. Mais tarde, ele conheceu Laura e viu que era uma boa mulher. Então decidiu namorá-la, porque achou que, sendo uma boa garota, cheia de virtudes, conseguiria me esquecer. No entanto, nunca conseguiu me deixar ir, sempre fantasiava e desejava que eu dissesse que o amava. Respondi que aquilo não aconteceria,
que eu era casada com meu marido Murilo e que o amava, e que ele era casado com Laura, minha melhor amiga, então simplesmente não podíamos traí-los. Ele tentou se aproximar ainda mais, mas dei um passo para trás, criando distância entre nós. Nesse momento, meu marido entrou na cozinha, quebrando a tensão no ar. Carlos se afastou rapidamente, me deixando com uma mistura de emoções. Com um nó no estômago, mal dormi naquela noite. Sabia que nossa amizade com Carlos e Laura nunca mais seria a mesma. O que antes era uma relação fácil e natural, agora parecia diferente. Os dias seguintes foram ainda mais complicados. Carlos começou a me ligar com frequência, a enviar mensagens de texto em momentos inoportunos e a deixar flores anônimas no meu trabalho. No começo, tentei ignorá-lo, mas sua persistência me fazia sentir uma mistura de desconforto e culpa. Não queria preocupar meu marido Murilo, então tentei lidar com a situação sozinha. À medida que as semanas passavam, comecei a ter sonhos com Carlos. Eram perturbadores, não tanto pelo conteúdo, mas pelo que implicavam. Nos meus sonhos, via Murilo ao meu lado fazendo coisas cotidianas, mas quando olhava para seu rosto, não era o de meu marido, mas o de Carlos. Acordava com o coração acelerado, uma sensação de confusão que não me abandonava. Esses sonhos me atormentavam. Sentia que estava traindo meu marido, mesmo em meus pensamentos mais profundos, mesmo que eu não quisesse fazer isso. Meu subconsciente me pregava peças e comecei a questionar meus próprios sentimentos. Cada vez que via Laura, o peso da culpa me abatia. Sabia que não estava fazendo nada de errado, mas o fato de o marido dela ter me confessado que estava apaixonado por mim me fazia sentir culpada. Lembro que uma noite saí do trabalho e vi Carlos do lado de fora do meu escritório. Ele disse que queria falar comigo. Eu disse que não podia, que precisava ir para casa, que o último ônibus estava prestes a chegar. Ele respondeu que me levaria em seu carro, que não me preocupasse, e não sei por que razão aceitei. Caminhamos juntos até seu carro e ele abriu a porta gentilmente para mim. Lá, enquanto dirigia, ele se desculpou. Disse que não foi correto o que havia feito comigo. Eu disse que ficava feliz que ele tivesse repensado e a tensão que estava no ar foi se dissipando, pelo menos por um momento. Então meu marido ligou para mim e perguntou se eu já estava chegando em casa. Eu disse que sim, que estava perto, que Carlos estava me levando em seu carro. Meu marido achou estranho ele me levar, então me perguntou por que ele estava me levando. Eu disse que o encontrei na rua e ele me deu carona. Quando chegamos à minha casa, Carlos disse que sentia muito e esperava que tudo ficasse no passado. Eu disse que sim, mas que jamais voltasse a mencionar isso. Quando estava saindo do carro, senti como se alguns cabelos estivessem enroscados em algo. Olhei rapidamente, mas vi que não tinha com o que se enroscar. Carlos sorriu para mim e disse para eu ter uma boa noite e ter lindos sonhos. A maneira como ele disse isso foi tão estranha que não me deu boa impressão. Então saí rapidamente e entrei em casa. Murilo, meu marido, abriu a porta e eu imediatamente o beijei e entramos juntos. Naquela noite, os sonhos voltaram com uma intensidade perturbadora. Neles, via Carlos constantemente, seus olhos me seguindo, sua voz ecoando na minha mente, e à medida que os dias passavam, a frequência desses sonhos aumentava. Neles, via Murilo ao meu lado, mas seu rosto se transformava no de Carlos. A sensação de precisar vê-lo e falar com ele crescia dentro de mim como uma chama que não conseguia apagar. Carlos, por sua vez, me tratava bem, mas de maneira distante. Quando nos reunimos no sábado seguinte para jantar, sua conversa e comportamento eram frios, e esse comportamento só aumentava meu desejo de me aproximar dele. Era como se cada vez que me afastava, sua distância me atraísse mais, fazendo com que minha mente se enchesse de pensamentos sobre ele. Infelizmente, não consegui resistir mais. Um dia da semana seguinte, peguei meu telefone e liguei para ele.
Meu coração batia forte enquanto esperava ele atender. Quando ele atendeu, disse que precisava vê-lo. Reconheço que minha voz soava diferente, tremia, talvez de nervosismo ou ansiedade. Houve um silêncio do outro lado da linha antes de ele responder. Ele disse que não achava que fosse uma boa ideia, que tínhamos conversado sobre isso semanas atrás. Então eu disse que queria falar com ele, que precisava encerrar de alguma forma a situação porque sentia que ainda estava presente. Carlos concordou e combinamos de nos encontrar em um café discreto. Cheguei cedo. Sentia na espera um sentimento de desespero e nervosismo. Quando o vi entrar, curiosamente senti alívio, medo e desejo, além de vê-lo fisicamente como o homem mais atraente do mundo. Sentamo-nos frente a frente e por um momento o que nos rodeava desapareceu. Expliquei que desde que conversamos há algumas semanas, comecei a ter sonhos perturbadores com ele, que algo estava acontecendo e que estava com medo. Eu lhe disse que pensava ter sentimentos por ele e queria que nossa relação de amizade terminasse definitivamente. E até falaria com meu marido para contar a ele e que criaria uma discussão com minha amiga para ter um pretexto e acabar com nossa amizade. Então, Carlos pegou minha mão, se aproximou rapidamente de mim e me deu um beijo apaixonado. Ele disse que ainda estava apaixonado por mim e que se eu quisesse, poderíamos ir para um lugar mais privado. Não sei como perdi meu raciocínio e minha integridade diante daquelas palavras. Eu disse que sim e fomos juntos a um motel. Deixo para sua imaginação o que aconteceu por lá. Só posso dizer que, a partir desse encontro, minha vida se tornou um inferno. Começamos a ter um relacionamento secreto. Me sentia muito atraída por ele e não conseguia parar de pensar em Carlos. Queria falar com ele o tempo todo e sua imagem dominava meus pensamentos e sonhos. A culpa e o medo se misturavam com o êxtase de nossos encontros às escondidas. Em várias ocasiões, estando com meu marido, me pegava chamando-o de Carlos em vez de Murilo. Ele reclamava, mas eu dizia que talvez tivesse ouvido errado, que jamais confundiria seu nome porque o amava. No entanto, começamos a ter muitas discussões e elas se tornaram mais frequentes. Eu me senti presa em minha própria teia de mentiras, além de começar a tratar mal meu marido, descarregando nele minha frustração e culpa. Nosso casamento, que um dia foi sólido e feliz, começou a desmoronar completamente. Cada vez que eu via Carlos, sentia uma mistura de alegria e desespero. Sabia que o que estávamos fazendo estava errado, mas simplesmente não conseguia me conter. As noites eram especialmente difíceis. Murilo percebia minha distância e, apesar de seus esforços para se aproximar de mim, eu me afastava ainda mais. Os sonhos com Carlos não cessavam e eu acordava me sentindo vazia e desesperada, além de consumida pela culpa, pois sempre fui uma mulher decente e incapaz de fazer algo assim. Então, em um momento talvez de lucidez ou remorso, decidi que não podia mais e falei com meu marido. Disse a ele que queria o divórcio porque me apaixonei por outro homem. Ele começou a chorar e me perguntou por que isso tinha acontecido se éramos tão felizes e ele vivia apenas para mim. Tínhamos 4 anos de casamento e ele sentia que fomos feitos um para o outro. No entanto, diante dessas palavras, em vez de sentir algum remorso em meu coração, tratei-o muito mal. Fui tão ríspida que tudo o que ele pôde fazer foi pegar suas coisas, colocá-las em uma mala e sair de casa. Ele disse que iria para a casa dos pais e, se eu reconsiderasse, que o chamasse. Quando meu marido saiu, imediatamente liguei para Carlos e disse que precisávamos conversar. Nos encontramos no mesmo café onde tudo começou, com o coração batendo a 1000 por hora, e eu disse a ele que acabara de pedir o divórcio, pois estava apaixonada por ele e queria que ele também terminasse seu casamento com Laura, porque estávamos destinados a ficar juntos. Carlos me olhou e seus olhos refletiam uma mistura de surpresa e preocupação.
Depois de um momento de silêncio, ele suspirou e me disse que aquilo era mais complicado do que parecia, pois ele e Laura estavam indo ao psicólogo para tentar melhorar seu relacionamento e que não esperava que eu tomasse uma decisão radical daquela forma. Fiquei atônita, sem saber o que dizer. Honestamente, não pensei que ele estivesse tentando salvar seu casamento enquanto eu destruía o meu. Então, perguntei o que aconteceria agora. Carlos me disse que precisava de mais tempo para lidar com a situação da maneira correta, que não podia simplesmente deixar Laura de um dia para o outro, pois precisava conversar com ela e tentar ter uma separação amigável. Senti um misto de alívio e frustração. Por um lado, entendia perfeitamente que ele quisesse fazer as coisas direito, mas por outro lado, eu havia arriscado tudo por ele e agora me encontrava em um limbo. Terminamos aquela conversa e fomos para o mesmo hotel, testemunha de nossa luxúria, e depois de algumas horas nos despedimos. Voltei para casa me sentindo perdida e sozinha, sem saber se havia tomado a decisão certa. Os dias passaram com uma lentidão agonizante. A casa parecia vazia sem Murilo, e a culpa continuava sendo minha constante companheira. Carlos e eu nos encontrávamos em segredo, mas cada encontro agora era diferente. Eu me via mais apaixonada e desejosa do que ele. Meus sentimentos se transformaram em uma obsessão. Mandava mensagens para o celular dele, ia vê-lo no escritório e até o convidava para jantar. Minha vida inteira girava em torno dele. Minha obsessão chegou a tal ponto que tomei uma decisão desesperada. Parei de tomar minhas pílulas anticoncepcionais e engravidei de propósito de Carlos. Pensei que assim poderia garantir nosso futuro juntos. Quando contei ao meu amante que estava grávida, sua reação não foi a que eu esperava. Seu rosto se transformou em uma mistura de surpresa e raiva. "Sofia, o que você fez?" Ele disse com a voz cheia de raiva. "Isso vai nos unir ainda mais. Agora teremos um vínculo que ninguém poderá romper." Respondi tentando justificar minha decisão, mas Carlos não via as coisas dessa maneira. A partir daquele momento, ele começou a me evitar. Mal respondia às minhas ligações ou mensagens. Sempre que eu tentava vê-lo, ele tinha alguma desculpa para não se encontrar comigo. Seu afastamento me enchia de desespero e tristeza. O que eu pensava que nos uniria estava fazendo exatamente o oposto. O amor que um dia compartilhamos começou a desaparecer, substituído pela frieza e distância. Agora eu estava sozinha, grávida e mais perdida do que nunca. A realidade da minha situação me atingiu com força. Carlos, o homem por quem eu havia destruído meu casamento e minha amizade, agora estava me abandonando. As semanas passaram e seu afastamento se tornou cada vez mais evidente. Comecei a sofrer de depressão e até fui demitida do meu emprego porque, segundo eles, não estava fazendo as coisas da maneira correta. Um dia, minha mãe veio me visitar. Ela morava em outro estado e eu realmente não havia contado nada a ela, porque não queria envolvê-la em minha situação caótica. Quando ela chegou e soube que eu estava grávida sem marido, perguntou o que estava acontecendo. Contei tudo a ela com lágrimas nos olhos, desde o início do meu relacionamento com Carlos até o momento em que fiquei sozinha e grávida. Minha mãe estava muito chateada comigo. Deu-me uma boa bronca. Disse que eu tinha sido irresponsável e egoísta, mas também me disse algo que eu não esperava. Ela me disse que eu era sua filha e que não me abandonaria, que me ajudaria no que pudesse. No entanto, eu tinha que falar com Murilo e finalizar o casamento de uma vez por todas, porque não era justo que ele continuasse em uma mentira, especialmente agora que estava esperando um filho de outro homem. Eu sabia que minha mãe estava certa, mas só de pensar em enfrentar Murilo e contar a ele a verdade me aterrorizava. No entanto, eu sabia que precisava fazer isso, então o chamei e pedi que viesse para casa para conversarmos. Quando ele chegou e me viu, sua surpresa foi evidente.
Respirei fundo e contei tudo a ele. Falei sobre meu caso extraconjugal, sobre a gravidez e sobre a situação atual de abandono por parte de Carlos. Expliquei que havia perdido meu emprego e estava em depressão. À medida que falava, via sua expressão mudar de surpresa para tristeza. Murilo ficou em silêncio por um momento, assimilando todas as informações. Finalmente, ele me disse que, independentemente de tudo, me amava e ajudaria no que fosse possível, mas que tínhamos que nos divorciar porque não era justo para nenhum de nós. Senti um misto de alívio e culpa. Alívio porque sabia que de alguma forma Murilo ainda estava lá para me ajudar, e culpa por toda a dor que lhe causara. O processo de divórcio foi doloroso, mas necessário. Ele só foi finalizado quando a criança estava prestes a nascer. Enquanto isso, Murilo e eu vivíamos separados, mas mantínhamos uma relação cordial. Ele me apoiava financeiramente e moralmente durante a gravidez, garantindo que não me faltasse nada. Apesar de tudo o que havia acontecido, de tudo o que eu lhe havia feito, a bondade do meu agora ex-marido e sua generosidade me ajudaram a superar os momentos mais sombrios. Minha mãe esteve ao meu lado, falou com meu pai e disse que ficaria um tempo comigo, pelo menos até o bebê nascer. Meu pai não podia vir com frequência porque estava trabalhando, mas estava muito atento a nós. Um dia, minha mãe percebeu que eu estava tendo pesadelos. Nessa época, eu estava com mais ou menos 3 meses de gravidez. Ela disse que quando entrou no meu quarto, sentiu um cheiro muito forte de enxofre e putrefação, além de ter visto uma sombra deslizando entre a minha cama e a janela. Rapidamente acendeu a luz e me acordou. Abri os olhos abruptamente e perguntei o que estava acontecendo. Ela me disse que tinha vindo porque eu estava tendo pesadelos. Eu lhe disse que há meses vinha tendo muitos sonhos com Carlos, que foi assim que comecei a ter interesse nele. Minha mãe perguntou se eu conseguia sentir o cheiro de putrefação. Eu disse que apenas no começo, mas pensei que fosse do banheiro. Ela me disse que o cheiro era muito forte e que não achava que vinha do banheiro. Foi então que, no meio da conversa, contei a ela que tinha uma espécie de obsessão pelo pai do meu filho, que até tinha fotos dele no meu celular que eu olhava constantemente. Disse que achava estranho ter sido infiel se amava meu marido, mas que esse sentimento por Carlos era mais forte que minha própria vontade. Minha mãe me ouviu com muita atenção. Sua expressão ficou preocupada e depois de um momento me disse que achava que poderia haver algo mais por trás disso tudo, que talvez eu tivesse sido vítima de algum tipo de bruxaria. Eu nunca havia considerado a possibilidade de que algo sobrenatural pudesse estar influenciando minhas decisões e emoções. Na verdade, eu, como muitos, era uma mulher cética. Mas como dizem, o diabo sabe mais por ser velho do que por ser diabo. Então pedi à minha mãe que me contasse mais sobre aquilo. Ela disse que aqueles sintomas que eu tinha eram estranhos. A obsessão, a depressão, os sonhos recorrentes, a perda econômica, o cheiro de enxofre e putrefação eram coisas que ela ouviu em histórias de pessoas que afirmavam ser vítimas de bruxaria. Determinada a entender o que estava acontecendo, minha mãe sugeriu que procurássemos ajuda de alguém que entendesse desses assuntos. Apesar do meu ceticismo inicial, aceitei. Sentia que precisava de respostas e, acima de tudo, precisava me livrar da influência que parecia me dominar. No dia seguinte, liguei para Murilo e pedi que ele me ajudasse a encontrar alguém que fosse bruxa ou bruxo. Ele riu porque pensou que eu estava brincando, mas diante da minha seriedade, disse que faria o possível para encontrar alguém de confiança. Depois de muita investigação, nos recomendaram uma senhora que morava a cerca de 1 hora da cidade. Como não tinha carro, Murilo se ofereceu para nos levar, a mim e a minha mãe. Quando chegamos, a mulher nos convidou a entrar em seu consultório. Lá eu contei tudo, como Carlos foi entrando na minha cabeça, como tentou me conquistar com detalhes e depois com sua indiferença, que comecei a ter sonhos,
desejos e desespero para estar ao seu lado. A senhora ouvia atentamente e balançava a cabeça de vez em quando. Era como se eu fosse uma pecadora confessando a um padre, e também como se minhas palavras não a assustassem. Tive a sensação de que minha história era só mais uma igual, entre tantas que ela já tinha escutado antes. A bruxa me disse que o que eu estava descrevendo eram sinais de um feitiço, que alguém manipulou meus sentimentos e minha mente para que eu me obcecasse por ela, que era provável que essa pessoa realmente me quisesse, mas talvez apenas como um capricho ou algo que precisava experimentar para depois esquecer e seguir com sua vida, e que foi desumano porque não poupou meu coração ao desmantelar minha vida e meu casamento. Senti uma mistura de raiva e alívio. Raiva pela possibilidade de ter sido manipulada dessa forma e alívio porque finalmente tinha uma explicação para meus sentimentos irracionais e destrutivos. A curandeira realizou uma série de rituais para quebrar o feitiço, acendeu velas, queimou ervas e recitou orações. Ela pediu que eu lhe desse uma foto de Carlos, que queimou em um pequeno caldeirão junto com algumas ervas e outras coisas que prefiro não mencionar. Eu ouvia e via, enquanto ela rezava e pedia ao que quer que estivesse ligado a ela para fazer as curas. Realmente, não quis perguntar mais nada a ela, só queria ajuda para sair daquela vida terrível que estava vivendo. No processo de quebrar o feitiço, ela me disse que Carlos o havia feito com fios do meu cabelo. Foi então que lembrei de quando senti como se puxassem fios do meu cabelo quando estive em seu carro. Era óbvio que ele arrancou alguns fios para poder me fazer mal. Ela também me disse que ele tinha muitos problemas com sua esposa e até certo ponto se sentiu apaixonado por mim e que em sua desesperança por não ficar sozinho, fez a bruxaria em mim. Ele pensou que por me conhecer de anos atrás, talvez pudéssemos iniciar um relacionamento. No entanto, ele amava sua esposa e por isso, posteriormente procuraram ajuda de um especialista para reatar o casamento. A bruxa me disse ainda que ele nunca mais se aproximaria de mim, pois perdeu o interesse e que como ele já havia conseguido o que queria, não se importava em desfazer a bruxaria. Ela disse ainda que eu deveria me livrar de qualquer objeto ou lembrança relacionada a Carlos para evitar que a influência negativa dele persistisse. Voltei para casa me sentindo diferente, como se um peso invisível tivesse sido levantado dos meus ombros. Segui o conselho da curandeira e apaguei todas as fotos de Carlos do meu celular. Me livrei de qualquer coisa que me lembrasse ele e decidi retomar o controle da minha vida. No entanto, os sonhos e a depressão ainda persistiam. Depois de muito pensar, voltei à curandeira e pedi sua ajuda novamente, pois sentia que ainda estava amarrada a ele. A curandeira me ouviu em silêncio e disse que eu precisava ter paciência, que como estava grávida de um filho dele, ainda havia uma conexão. Foi então que eu disse algo que talvez tenha sido drástico, mas senti que era necessário para mim. Pedi-lhe que me ajudasse a obter justiça. Carlos havia feito com que meu casamento se despedaçasse em 1000 pedaços, e eu queria retribuir na mesma moeda. Queria que ele sofresse e passasse por tudo o que eu estava passando. A senhora me olhou com uma expressão séria e preocupada. Disse que eu não deveria fazer isso porque tudo volta, que existe um karma e que o que fazemos aos outros tarde ou cedo volta para nós multiplicado. Eu a ouvi, mas estava decidida. Não me importo, quero que ele sofra, quero que ele pense em mim e deseje desesperadamente estar ao meu lado, respondi à senhora. Ela suspirou e finalmente concordou, mas com um aviso. Disse que faria um trabalho muito poderoso, mas que eu precisava aceitar as consequências, que precisava da minha primeira urina da manhã, pois seria ainda mais poderosa porque eu estava grávida de um filho dele. Ela me garantiu que traria a ele desgraça e vingança. No entanto, cedo ou tarde, isso voltaria para mim. Aceitei as condições sem hesitar. Naquela mesma noite, me preparei para o ritual. Na manhã seguinte,
levei minha primeira urina à curandeira, que começou a realizar o feitiço com uma solenidade que assustava. Ela acendeu velas negras, verteu meu líquido corporal em um frasco onde tinha uma foto de Carlos, pregos, pimentas e mais coisas que não mencionarei. Depois, fez algumas orações. Posteriormente, ela me disse que o restante do ritual ela faria sozinha, que por minha segurança era melhor eu não estar presente. O que estava prestes a fazer faria com que Carlos pensasse em mim e me desejasse com uma intensidade que ele nunca havia sentido, mas que eu deveria ter cuidado. A vingança pode ser doce no início, mas sua amargura sempre chega no final. Apesar de seus avisos, meu desejo de justiça era mais forte. Queria que Carlos sentisse a dor e a desesperação que eu havia vivido por sua culpa. Cerca de um mês depois, comecei a notar algumas mudanças. Carlos começou a me procurar, a me enviar mensagens desesperadas. Ele dizia que sua vida estava desmoronando, e eu podia ver. Sua aparência era de olheiras, pálida e desesperada, os mesmos sintomas que eu sofri. Senti uma estranha satisfação. Eu dava a ele esperanças de voltar e depois dizia que não, que ele era casado. Carlos me respondia que logo deixaria sua esposa, que eu não o deixasse. Eu realmente gostava daquilo. No entanto, eu queria uma vingança ainda mais cruel. Então eu falei com Laura, sua esposa. Minha conversa com ela foi fria e direta. Eu contei tudo, que Carlos havia feito um feitiço para que eu lhe desse atenção e me tornasse sua amante, que por culpa dele eu terminei meu casamento feliz e que eu estava grávida de um filho dele. Mas acho que o pior que eu disse foi que Carlos estava há dias me procurando, querendo voltar comigo. Laura ficou em silêncio por um momento, processando todas as informações. Eu pude ouvir como sua voz mudou. Era evidente que ela estava chorando. Finalmente, ela falou com voz trêmula e me disse que era incrível, que não conseguia acreditar que Carlos teria feito algo assim, e que ela resolveria as coisas com ele, mas que nunca mais eu deveria procurá-la, que ela e eu nunca mais seríamos amigas e que se nos encontrássemos na rua, eu nem sequer deveria cumprimentá-la. Depois dessas palavras, ela desligou o telefone. Eu tinha conseguido minha vingança, mas a um custo bem alto. Eu havia destruído outra família, mas achava que ele merecia. Assim como eu paguei as consequências, ele também deveria pagar. Nos dias seguintes, Carlos me ligou ainda mais desesperado. Ele me implorava para perdoá-lo, para lhe dar outra chance. Ele dizia que havia deixado Laura, que estava disposto a fazer qualquer coisa para ficar comigo e com nosso filho. Cada vez que eu o via, parecia que sua saúde estava piorando. Ele era a sombra da pessoa que um dia eu conheci e aquilo começou a me assustar. As advertências da curandeira ecoavam na minha cabeça. O karma e as consequências dos meus atos realmente pareciam estar me perseguindo. Minha mãe conversou comigo e disse que aquilo não estava certo, que o que estava acontecendo não estava me trazendo a paz que eu esperava, mas sim alimentando um ciclo de dor e sofrimento infinito. Suas palavras me fizeram refletir e eu comecei a perceber que meu desejo de vingança não estava resolvendo nada. Em vez de curar, eu estava perpetuando a dor e o ódio. No entanto, eu estava cega e queria mais vingança. Eu disse à minha mãe que Carlos merecia, que ele havia destruído meu casamento, minha vida e minha dignidade. Se eu estava infeliz, ele também deveria estar. Minha mãe suspirou e ficou em silêncio, resignada ao fato de que eu não mudaria minha maneira de pensar, pelo menos naquele momento. Os dias passaram e Carlos continuou me suplicando, cada vez mais desesperado. E embora eu gostasse de vê-lo sofrer, aos poucos essa satisfação começou a desaparecer. Eu lhe dizia que ele não deveria mais me procurar e deveria se afastar de mim. Em minha mente, ele estava pagando por tudo o que havia feito de ruim, mas o custo de manter essa vingança estava me afetando também. Carlos perdeu o emprego,
curiosamente pelas mesmas razões pelas quais eu perdi o meu. Pouco tempo depois, Laura, sua esposa, pediu o divórcio e ficou com tudo o que tinham acumulado em seu casamento. Carlos estava completamente sozinho, arrasado, assim como eu me senti. Enquanto eu observava sua queda, uma parte de mim se perguntava se isso era realmente o que eu queria. Minha mãe conversou comigo novamente e disse que tudo precisava terminar, que não era bom nem para mim, nem para o bebê, que eu precisava encontrar uma maneira de me libertar daquele ódio. Era evidente que meu desejo de vingança não apenas havia destruído Carlos, mas também estava destruindo o que restava de mim. Então, eu decidi que o primeiro passo seria me libertar de qualquer vestígio de Carlos em minha vida. Eu liguei para ele uma última vez, não para continuar esse ciclo de dor, mas para encerrar aquele capítulo de uma vez por todas. Eu disse a ele que aquela relação distorcida precisava acabar. Cada um precisava seguir em frente com sua vida. E eu não queria mais vê-lo, não queria mais saber dele, que o filho seria só meu e que ele deveria buscar sua felicidade em outro lugar. Ele ainda insistia que queria estar ao meu lado, que faltavam apenas algumas semanas para o parto. Eu disse a ele que era melhor que estivéssemos separados definitivamente e desliguei o telefone sabendo que aquele era o primeiro passo para a verdadeira cura. Com o tempo, comecei a focar em meu bem-estar e no do meu pequeno. A terapia me ajudou a entender minhas emoções e a encontrar maneiras saudáveis de lidar com elas. Pouco a pouco, o ódio e a vingança foram substituídos pela aceitação e pelo perdão, tanto para Carlos quanto para mim mesma. Eu fui até a curandeira para pedir que ela retirasse o trabalho de magia negra, que eu não queria mais viver daquela maneira. A mulher disse que removeria o trabalho e que pouco a pouco Carlos voltaria ao normal. Finalmente, eu entendi que, embora Carlos e eu tivéssemos cometido erros, nós merecíamos a chance de seguir em frente e aprender com nossas experiências. Murilo, meu ex-marido, se casou 3 anos depois que nos divorciamos. Felizmente, Carlos sumiu do mapa. Nunca mais soube dele, mas de coração, espero que tudo tenha ficado bem com ele. Eu trabalho para sustentar a mim mesma e ao meu filho. Voltei a viver na cidade onde meus pais moram. Eles me ajudam no que podem. E apesar de ainda ser mãe solteira, sou feliz porque me concentro no que realmente vale a pena lutar, na minha família. Agradeço muito a vocês por ouvirem meu relato até aqui. Espero que sirva como lição para todos. Temos que pensar muito antes de usar qualquer força sobrenatural para interferir no nosso destino, pois o karma, esse nunca falha. Fiquem todos com Deus. Há cerca de 27 anos tive uma experiência que até hoje não me deixa dormir em paz. Um erro fatal que destruiu uma família para sempre. Tudo começou quando eu tinha 26 anos. Morava em Salvador, na Bahia, e trabalhava como recepcionista em um hotel. Eu alugava um quarto em uma república, onde vários jovens viviam juntos. Compartilhávamos a cozinha e o banheiro. A convivência era boa, e eu era muito feliz com minha vida naquela época, até o dia em que tudo mudou. Naquela manhã peguei o ônibus que me deixava perto do hotel. Quando cheguei e troquei o turno com meu colega, uma família estava entrando para se hospedar. Era um casal com seus 2 filhos. Comecei a registrá-los, mas algo me distraía. Aquela mulher linda, a mãe da família. Embora fosse mais velha que eu, sua beleza era inegável. Ela tinha uma elegância natural, um sorriso que iluminava a recepção. Seu cabelo era longo e escuro, e seus olhos brilhavam com uma intensidade difícil de ignorar. Eu não conseguia evitar me sentir atraído por ela, embora soubesse que era inadequado. Fiquei surpreso ao perceber que ela também me olhava e sorria de forma discreta, sem que seu marido notasse. Senti algo que nunca havia sentido antes. Amor à primeira vista, embora odiasse que fosse algo proibido. Enfim, eles ficariam 22 dias na cidade. Terminei o registro e entreguei-lhes as chaves do quarto.
Eles subiram e eu fiquei pensando naquela mulher linda. Por volta das 3 da tarde, vi a família sair do hotel, provavelmente para almoçar. Suspirei ao ver a senhora e meu coração começou a bater rapidamente. Naquele momento, eu pensava que era amor. Depois disso, fiz algumas tarefas pendentes e os vi voltar. Às 6 horas, meu colega chegou para me substituir e fui para casa. Passei a tarde toda escrevendo poemas para a mulher bonita do hotel e até assisti a um filme romântico para viver intensamente meu sentimento. No fundo, me sentia ridículo por fazer essas coisas e pensar assim. No dia seguinte, cheguei ao hotel como de costume. Estava nervoso, mas animado. Não parava de pensar na possibilidade de vê-la novamente. A manhã transcorreu normalmente, atendendo aos hóspedes e realizando minhas tarefas habituais. Eram cerca de 11 da manhã quando a família desceu para a recepção. Fiquei muito nervoso enquanto ela se aproximava do balcão para pedir algumas recomendações de lugares para visitar. Engoli em seco e tentei manter o profissionalismo enquanto lhe dava algumas sugestões. Ela me sorriu agradecida, aquele sorriso que me desarmava. Nos dias seguintes, a rotina foi similar. Cada vez que a via, sentia que estava apaixonado, e minha mente se enchia de pensamentos românticos. Frequentemente, ela encontrava alguma desculpa para passar pela recepção, e sempre trocávamos sorrisos e olhares que faziam eu me sentir nas nuvens. Mas, em uma tarde em que já estava prestes a ir embora, e que seu marido e filhos estavam fora, ela se aproximou da recepção com um sorriso. Inclinou-se ligeiramente e, em voz baixa, pediu que eu a acompanhasse a uma lanchonete próxima. Fiquei surpreso, e a emoção percorreu todo o meu ser. Sem pensar 2 vezes, aceitei. Já ali na lanchonete, conversamos por horas. Ela me disse que seu nome era Vanessa e percebi que era uma mulher cheia de ternura. Falamos sobre nossas vidas, desejos e medos. Havia uma conexão entre nós que era impossível de se negar. A conversa foi interrompida quando ela olhou para o relógio e percebeu que precisava voltar ao hotel antes que sua família notasse sua ausência. Despedimos-nos rapidamente, mas antes de ir, ela me disse para nos encontrarmos em outro hotel na noite seguinte. Ela me deixou um papel com seu nome escrito e disse que desceria pela manhã para combinarmos os detalhes. A verdade é que fiquei completamente em choque. Não podia acreditar que a atração era mútua. Estava feliz e animado com o que aconteceria na noite seguinte. Não consegui dormir pensando em como seria maravilhoso estar com Vanessa. Finalmente o dia chegou. Acordei mais cedo do que o normal e me preparei para ir ao trabalho. Quando cheguei, vi uma nota vermelha no balcão com meu nome. Dizia a hora e o lugar onde nos encontraríamos. Justamente nesse momento, a família toda desceu e Vanessa estava tão bonita e radiante mesmo sem maquiagem. Ela me olhou com o canto dos olhos e sorriu. Fiquei olhando a hora o tempo todo, esperando o momento de ir para casa e me preparar para vê-la. E finalmente chegou a hora de sair. Fui para casa, tomei um banho e me arrumei com mais cuidado do que de costume. Queria estar perfeito para Vanessa. Às 8 em ponto saí do meu quarto e peguei um Uber para o hotel onde nos encontraríamos. Quando cheguei, Vanessa já estava lá, me esperando no saguão. Usava um vestido vermelho que destacava sua elegância natural. Aproximei-me dela com um sorriso e juntos subimos para o quarto que eu havia reservado. Uma vez lá dentro, sentamo-nos na beirada da cama e começamos a conversar. Ela me contou sobre seu casamento, disse que já não sentia o mesmo de antes, mas que não podia deixar o marido pelo bem-estar dos filhos. Também falei sobre mim e, de repente, ficamos em silêncio e Vanessa olhou nos meus olhos. Aproximamo-nos lentamente até que nos beijamos, e esse foi o início da nossa curta história de amor. Depois daquela noite, Vanessa inventava qualquer pretexto ao marido para poder sair sozinha e se encontrar comigo. Ela sempre ia até a pensão onde eu morava. Saíamos e assistíamos a filmes, jantávamos e conversávamos sobre a vida. Até meus colegas de pensão perguntavam por ela e diziam que eu tinha sorte de ter encontrado uma mulher tão bonita. Apesar do pouco tempo que nos conhecíamos, eu me sentia profundamente apaixonado e não queria perdê-la. Um dia antes de a reserva do hotel expirar, pedi a Vanessa que ficasse. Me declarei para ela, disse que a amava, que por favor não me deixasse, prometi que alugaria uma casa grande mesmo que tivesse que trabalhar dobrado e que poderíamos viver felizes.
Nós dois e os filhos dela. Mas, como era de se esperar, Vanessa disse que não. Que eu tinha sido apenas um passatempo e que, apesar de ter sido atraída por mim, não me amava e jamais deixaria o marido por minha causa. Meu coração se partiu ao ouvir suas palavras. E por um momento, eu a odiei. Sabia que tínhamos estado juntos por poucos dias, mas para mim eram suficientes para saber que a queria. Mas para ela não. Então não me restava outra opção senão aceitar sua decisão. Abracei-a muito forte e disse adeus. Na manhã seguinte, ela e a família vieram me entregar a chave do quarto e me agradeceram amavelmente. Vanessa sorriu e levantou a mão para se despedir. Sorri de volta e depois olhei para o chão, sentindo uma dor profunda no coração. Os dias que se seguiram foram difíceis para mim. Era difícil me concentrar no trabalho. Me sentia traído e usado, mas ao mesmo tempo não conseguia evitar lembrar dos momentos felizes que havia compartilhado com Vanessa. E nesses momentos percebi que não podia viver sem ela. Nosso relacionamento tinha sido tão intenso que não conseguia esquecê-la, e decidi fazer algo para que ela voltasse para mim. Um dos meus colegas de pensão me contou sobre um feiticeiro que vivia nos arredores e que, segundo o que ele tinha ouvido, era muito bom. Então decidi ir vê-lo no dia seguinte e perguntar o que podia fazer para que Vanessa me amasse e voltasse para mim. E assim fiz. Depois do trabalho, peguei vários ônibus para chegar até onde o feiticeiro vivia e encontrei uma casinha de madeira bastante velha. Bati na porta, um ancião saiu me olhando com desagrado. Pediu que eu explicasse por que estava ali. Com voz trêmula, contei minha história, incluindo meu desejo desesperado de reconquistar Vanessa. O feiticeiro ouviu em silêncio e, depois de um momento, me levou para o interior de sua casa. O lugar estava cheio de coisas estranhas. Havia frascos com ervas e velas para todos os lados. Após alguns minutos, o ancião disse que podia me ajudar, mas me advertiu que feitiços de amor podiam ter consequências terríveis. Desesperado e sem pensar nas possíveis consequências de meus atos, aceitei. Ele me deu 2 bonecos feitos de tecido branco e linha vermelha. Explicou que eu devia conseguir um cabelo de Vanessa e colocá-lo em um dos bonecos, e no outro eu deveria colocar meu próprio cabelo. No boneco que continha o cabelo da mulher, eu tinha que escrever o nome dela com meu próprio sangue, e no outro, o meu nome. O bruxo disse ainda que eu devia acender uma vela vermelha e começar a beijar e acariciar o boneco de Vanessa. Depois deveria pegar ambos os bonecos e uni-los com a linha vermelha, pronunciando algumas palavras que ele anotou em um papel. E para terminar, devia enterrar ambos os bonecos em um lugar que só eu soubesse. A verdade é que nunca tinha feito algo assim, e muito menos por amor. Mas naquele momento tudo me parecia viável para ter Vanessa de volta. Agradeci o bruxo e fui para casa com o que ele me havia dado. Pensei de onde poderia tirar cabelo da Vanessa e lembrei que ela havia deixado algumas coisas no meu quarto. Procurei desesperadamente e, para minha sorte, encontrei o pente dela. Não tinha muito cabelo, mas o que encontrei coloquei em um dos bonecos. Cortei um pedaço do meu próprio cabelo e coloquei no outro boneco. Sinceramente, me sentia estranho. Não estava sendo objetivo. Só pensava com o coração. Continuei fazendo o que o bruxo havia me dito e, quando terminei, me senti culpado. Mas tentei pensar que, provavelmente, aquele ritual não funcionaria. Fui dormir e tive um sonho lindo no qual estava com Vanessa e vivíamos felizes juntos. No dia seguinte, nada de estranho aconteceu e me senti mal porque queria que aquele ritual funcionasse. Porém, na madrugada do dia seguinte, por volta das 5 da manhã, um dos rapazes da casa bateu na minha porta. Acordei sobressaltado e perguntei preocupado o que estava acontecendo. Ele me olhou um pouco irritado e disse para que eu pedisse à minha namorada para não chegar em casa àquela hora. Fiquei em choque e, ao ver que eu não respondia, ele disse que Vanessa estava lá embaixo, que eu fosse abrir a porta. Agradeci e desci correndo para ver se era verdade o que ele dizia. E lá estava Vanessa, linda como sempre. Ela sorriu para mim e eu a convidei a entrar. Ficamos na cozinha conversando enquanto tomávamos um café. Ela me disse que à noite tinha tido um sonho muito lindo em que estávamos os dois apaixonados e que parecia tão real que decidiu pegar o primeiro ônibus para voltar a ficar comigo e não pensava em ir embora. Suas palavras me surpreenderam e eu lembrei do ritual que havia realizado. Percebi que realmente tinha funcionado. À tarde,
Cheguei ao meu quarto e vi que Vanessa já tinha preparado a comida. Ela me olhava com olhos de amor e sorria esperando minha aprovação. E assim foram os 5 dias seguintes, incríveis e maravilhosos. Estava em um sonho com o amor da minha vida. Até que, a partir do 6º dia, Vanessa começou a ter um comportamento diferente e muito estranho. Quando chegava do trabalho, eu a encontrava no quarto totalmente desarrumada, sem tomar banho e escrevendo cartas de amor para mim. Ela ia me procurar no trabalho, me abraçava e não conseguia se afastar de mim. Fui advertido várias vezes pelo meu chefe, mas eu não sabia o que fazer. À noite, ela não dormia nem um segundo para, segundo ela, poder me ver dormir, e quando eu acordava, a ouvia conversando sozinha, olhando para o nada. Já não era a mulher elegante, linda e carinhosa que eu conhecia. Estava com olheiras, despenteada e passava dias sem tomar banho. A situação começou a sair do controle. Comecei a me sentir preso e assustado com a transformação que estava presenciando. As noites se tornaram um pesadelo. Ela não parava de sussurrar coisas incoerentes enquanto me observava. Mas um dia que jamais esquecerei, tudo virou um pandemônio. Naquele dia fui trabalhar como sempre, e justamente estava pensando em deixar Vanessa. Seria o melhor para ela e para mim. E enquanto isso passava pela minha mente, o telefone tocou. Era o marido de Vanessa perguntando se eu sabia algo sobre sua esposa, pois ela havia saído sem dizer nada, e ele já havia a procurado em todos os lugares sem sucesso. Ele ligava para o hotel porque pensou que talvez ela tivesse voltado lá por alguma razão. Fiquei congelado e sem saber o que dizer. Houve um silêncio de ambas as partes, até que decidi contar a verdade, que Vanessa estava comigo. Dei a ele o endereço e pedi que viesse buscá-la. Ele parecia furioso, mas disse que em algumas horas estaria lá e que precisava que eu explicasse o que havia acontecido. Ao desligar o telefone, meu coração parecia querer sair do peito. Sabia que tudo o que estava acontecendo era minha culpa por ser tão egoísta e esperar que Vanessa me amasse. Estava com medo, mas confiava que, se desenterrasse os bonecos e Vanessa voltasse para casa com sua família, tudo voltaria ao normal. Saindo do trabalho, caminhei até o local onde havia enterrado os bonecos e os desenterrei para desamarrá-los. Depois fui para casa e fiquei na cozinha. Não queria ver Vanessa. Estava nervoso. Naquele momento pensei mais claramente e me senti mal por ter feito aquilo, prejudicando toda uma família. O som da campainha interrompeu meus pensamentos. Peguei minha mochila com os bonecos da amarração dentro e fui ver quem era. E como eu imaginava, era o marido de Vanessa. Ele parecia furioso. Perguntou onde estava sua esposa e o guiei até o quarto. Abri a porta do quarto e quando Vanessa viu seu marido, a raiva predominou em seu rosto. O homem, ao ver sua esposa naquela situação, começou a me bater sem pensar 2 vezes, gritando para que eu explicasse o que havia acontecido, e eu não tive outra opção senão dizer a verdade. Ele perguntou onde estavam os bonecos da amarração e os tirou da minha mochila. Observou com terror o nome de sua esposa escrito em um deles e o destruiu com força. Devido à surra que levei, tenho lembranças confusas do que aconteceu naquele momento. Me lembro de Vanessa caída no chão, convulsionando, até que, de repente, parou de se mover definitivamente. Seu marido gritava e chorava, segurando-a nos braços. Ficou louco e começou a me bater até eu ficar inconsciente. Acordei no hospital. Um dos meus colegas de casa, que estava cuidando de mim, me contou tudo o que aconteceu. Ele disse que, ao ouvirem os gritos, chamaram a polícia, que levou o marido de Vanessa por ter me agredido e porque acreditavam que ele era o responsável pela morte da mulher. Não podia acreditar no que estava ouvindo, e tudo o que me restou foi chorar pela dor de perder Vanessa para sempre, e pela culpa de sua morte e de ter deixado seus filhos sem pais por causa do meu egoísmo. Quando me recuperei, a primeira coisa que fiz, desesperado e me sentindo responsável por tudo o que aconteceu, foi voltar à casa do bruxo. Precisava de respostas. Quando cheguei, o ancião me recebeu com um olhar de desaprovação, como se já soubesse o que havia acontecido. Contei tudo a ele, desde o momento em que Vanessa chegou à minha porta até sua trágica partida. O bruxo me ouviu e, quando terminei, assentiu com a cabeça
e me disse que tudo havia sido consequência de terem destruído o boneco de Vanessa. Explicou que os rituais de amor nunca terminam bem, que o amor não pode ser forçado sem que se pague um preço muito alto. E bem, desde esse terrível acontecimento nunca mais fui o mesmo. Entendi que o amor não se pode conquistar com o uso de forças ocultas, porque as consequências podem ser terríveis. Fui embora de Salvador por causa das lembranças que tinha daquele lugar. Talvez tenha sido um karma instantâneo, porque depois disso comecei a ter muitos problemas. Não encontrava trabalho, e até hoje não encontrei uma mulher que me ame. Sempre lamentarei o que aconteceu com Vanessa. Penso em como tudo poderia ter sido diferente se eu a tivesse deixado ir. Além disso, ainda vivo com o medo de que o marido de Vanessa possa me encontrar e volte para me fazer pagar pelo que fiz. Algo que sei que, se não pagar aqui nessa terra, certamente pagarei no merecido inferno. Creio que não há mais salvação para minha alma.